Olá pessoal, sejam todos bem-vindos nessa aula. Sou o professor Anderson. Hoje nós vamos falar sobre requisitos, a parte de levantamento de requisitos. Primeiro vamos lembrar algumas situações que a gente já viu em aulas anteriores. Aqui nós estamos falando, pessoal, da modelagem de negócios, como a gente entende e como a gente entendeu essa fase até agora, até esse momento. Nós temos aqui todos os indicadores, iniciação, elaboração, construção e transição. Vamos estar vendo agora essa parte de requisitos, mas antes vamos lembrar sobre a modelagem de negócios, tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos falando até esse momento, tá bom? Então, por exemplo, fluxo de modelagem de negócio, eu coloquei aqui 3 perguntinhas: qual a visão e expectativa da empresa para o projeto, o que a empresa quer com o projeto, por que ele está sendo proposto. A outra pergunta é quanto a empresa vai gastar de dinheiro com ele. Então tudo isso que a gente já viu lá atrás, falando sobre o que a empresa quer diante do sistema, do software, do aplicativo, quem vai trabalhar com a tecnologia que vamos desenvolver, a cada departamento dentro da empresa, como será realizado para eles estarem trabalhando com o sistema, com o aplicativo, com o site que seja, tudo bem? Então, isso tudo nós já vimos lá atrás. Então, a modelagem de negócio dentro da empresa. Essa modelagem de fluxo que eu estou trazendo para vocês, nós vamos ver isso futuramente, tá? Trabalhar com isso bastante, por isso que é interessante a gente entender o passo a passo. Aqui nós temos um exemplo de uma livraria, tá? De uma livraria. Nós temos o funcionário, o cliente e a operadora do cartão. Então, por exemplo, aqui o funcionário ele vai registrar o pedido, ele vai informar o total e ele, no final de tudo, ele vai liberar o pedido. O que o cliente vai fazer? O cliente, aqui, ó, gente, essa bolinha é a parte de iniciação do que o sistema, o que o software, o que o aplicativo, o que o site vai fazer. Então, por exemplo, o cliente vai entrar no site, o cliente vai observar lá no site, um exemplo, tá? Ele vai solicitar o livro, eu achei o livro, eu vou solicitar o livro e depois ele vai fornecer, olha que legal, ele vai fornecer o número do cartão. Se você observar as setas, ele está indicando o seguinte: o cliente solicitou, o funcionário vai registrar o pedido, o funcionário vai informar o total, aí o cliente, ó, vindo na seta, tá? O cliente vai fornecer o cartão e aí o cliente ele vai ter duas situações na operadora do caixa, do cartão aqui. Ele vai verificar os dados, a operadora do cartão, e ele vai jogar para um relacionamento aqui de duas situações: se ele foi aprovado ou se ele não foi aprovado. Se ele foi aprovado, beleza. Então quer dizer que vai mandar a realização do pagamento para o funcionário vai ficar atento e vai liberar o pedido e vai finalizar como ele começou, tá? Então essas bolinhas aqui, eles dão início e dão fim do sistema no fluxo, na modelagem de fluxo. Se não foi aprovado, ele vai pegar outro caminho, informando que não foi aprovado e já finaliza aqui. Então, o que vai acontecer? A empresa, a livraria já vai entender que não foi aprovado, então vai ficar por aqui mesmo. Isso é uma modelagem de fluxo. Tudo bem, gente? Isso nós vamos ver daqui a algumas aulas. Muito interessante porque nós vamos inserir essa modelagem de fluxo dentro da documentação, que a gente sempre falou da documentação, tudo bem? E vamos lá, vamos seguir. Aqui é uma derivação do requisitos, nós temos
três tópicos aqui: atores, atividades no fluxo e requisitos de software, tá? Os atores são o cliente, o funcionário e a operadora de caixa, como a gente viu no exemplo anterior. E aqui são as atividades que cada um faz. Então, por exemplo, o cliente vai solicitar, vai fornecer o número do cartão. Então, ele vai solicitar, o cliente, né, vai solicitar aquele livro e ele vai fornecer. São duas coisas que o cliente vai fazer, a atividade dele. O requisitos de software, que é o requisitos, né, de fluxo aqui, que a gente está vendo que é o 01, ele vai possibilitar a solicitação de livros. Tudo bem? No funcionário, ele vai registrar o pedido realizado, tá? Ele vai informar o total e ele vai liberar o pedido, como nós vimos no slide anterior. Quais que são os requisitos funcionais ali dos fluxos que o funcionário vai fazer? São três, ó, 02, 03 e 04. Ele vai possibilitar o registro do pedido, ele vai calcular o total e ele vai registrar a liberação se acaso deu tudo certo. Se não deu certo, nós já vimos ali que ele vai parar, não vai funcionar a operadora ali. E o último, no final aqui, a operadora de cartão, ele vai verificar se os dados do cartão vai ser registrado, se tem dinheiro, né, para continuar o pagamento, ou informar se não foi aprovado, se não tem o dinheiro no cartão. Tudo bem? Então, esse daqui é as atividades que cada um vai fazer e os requisitos, como a gente está vendo aqui, tá? Continuando falando sobre o fluxo de modelagem, aqui tem uma pergunta: quais os fluxos de trabalho devem ser modelados? Então, nós falamos o seguinte, ó, identificar os que refletem o objetivo do negócio. Por exemplo, na livraria, para uma livraria, nós temos a compra, a venda e a reserva de livros. Para um hotel, nós temos a hospedagem. Então, sempre nós utilizamos no fluxo de modelagem essas identificações do objetivo do negócio. Então, se é uma livraria, eu vou entender que são vários trabalhos ali, várias situações que nós vamos fazer. Para um hotel, nós temos a hospedagem, nós temos os clientes, nós temos, enfim, vários tipos, né, de situações de trabalho ali. Agora, o nosso foco na aula é sobre a parte de requisitos. Como que eu faço um levantamento de requisitos? Como que eu tenho que interagir diante dos requisitos? Tá? Vamos lá, vamos entender sobre requisitos. Temos duas etapas diante dos requisitos. Tá? O levantamento de requisitos e a análise de requisitos. Quais são os levantamentos de requisitos? A busca de todas as informações sobre o que o sistema deve executar e suas restrições e de operações. Tá? Na análise de requisitos, estruturar e detalhar os requisitos em caso de uso e classes de domínio. Vamos observar como que é então essas etapas. Levantamento de requisitos. O que é esse levantamento de requisitos? É o processo de descobrir quais são as funções, ó que legal, ó, as funções que o sistema deve realizar e quais são as restrições que existem sobre essas funções. Deu para entender? Então, o levantamento de requisitos é para a gente entender e inserir dentro do nosso sistema, dentro do nosso site, dentro do nosso aplicativo. Então, nós temos que descobrir isso antes. Então, vamos lá. Nós temos aqui as funções ou operações, requisitos funcionais. Então, os requisitos funcionais, temos duas situações aqui. Ó. Requisitos funcionais é funções ou operações. E requisitos não funcionais são as restrições sobre as funções. Diante disso, nós temos então dois tipos de situação: requisitos funcionais, que é a primeira,
tudo bem? E os requisitos não funcionais, que é o segundo. Que esses dois aqui, nós vamos entender sobre como fazer esse levantamento. Vamos lá então para os funcionais. Um requisito é uma característica do sistema ou a descrição de algo que o sistema é capaz de realizar. Funcionais. Vamos entender o que são os requisitos funcionais. Cadastrar produtos no estoque, cadastrar clientes e calcular o total de uma venda. Isso daqui são funcionais, são funções que o requisito vai fazer diante de um sistema, de um aplicativo ou de um site. São as características que ele tem. Então nós temos que entender, diante das nossas situações, quando a gente for começar a levantar os requisitos, o que é funcional dentro, o que vai ser funcional dentro do meu sistema, o que vai ser funcional dentro do meu site. Então, cadastrar produto no estoque, ele é um funcional. Cadastrar cliente é funcional. E calcular o total de uma venda é funcional. O não funcional são requisitos que expressam condições, restrições que o software deve atender ou qualidades específicas que o software deve ter. Então, o não funcional, ele vai dar um exemplo aqui embaixo, que é de um software. Deve ser compatível com browsers versão 5.0, o Firefox. O software deve garantir que o tempo de retorno das consultas não sejam maior que 5 segundos. Isso é não funcional. Ou seja, vamos dar um exemplo bem claro aqui. Eu vou dar um exemplo bem claro. O não funcional é uma máquina, por exemplo. A máquina, ela vai interferir na situação dentro de um sistema, dentro de um site, que é os funcionais, por exemplo. Ele não vai ter referência nenhuma. Então, por exemplo, seja um computador antigo, seja um computador novo de última geração, seja um celular antigo ou seja um celular de última geração, isso é o não funcional, porque o sistema ele vai ter que rodar em qualquer situação, tudo bem? Então, mesmo assim, gente, nós temos que fazer um levantamento de requisitos não funcionais. Como o exemplo está dizendo aqui, se o meu browser ele for uma versão 5.0, 6.0, 7.0, se for Firefox, se for 1.0, 2.0, não importa. O site, por exemplo, ele tem que funcionar. Então, o site que a gente desenvolveu, que nós estamos desenvolvendo, ou que nós já desenvolveu, tudo bem? Por exemplo, no funcional, cadastrar produto no estoque, cadastrar cliente, cadastrar o total. Isso é um requisito funcional que o site está nos oferecendo a entrar, fazer um cadastro nosso, a comprar, a fazer tudo os trâmites para eu saber, por exemplo, também na hora que eu acabei de comprar, quantos dias vai levar para a empresa me entregar e assim por diante. Isso é o funcional. O não funcional é o meu computador, o meu celular que eu fiz essa compra, ele tem que ter, por exemplo, um software bom, ou ele pode ser um software antigo, como nós estamos vendo sobre as versões. Então isso é um não funcional. Perfeito? Aqui, por exemplo, continuando falando sobre o não funcional. Eu dei o exemplo sobre o site, né? Então, por exemplo, o site que você está entrando, confiabilidade, o desempenho do seu computador ou o desempenho do site, a portabilidade do software, por exemplo, a segurança, se os acessos que eu estou fazendo, né, que eu estou tendo, é seguro, esse site que eu estou entrando, ele é seguro, sei lá, o antivírus que eu tenho, ele é seguro, a usabilidade, né, diante do que eu estou
entrando no site, por exemplo, ele está sendo fácil o uso? Eu estou conseguindo fazer as minhas necessidades diante do site? Eu estou entrando para comprar aquele determinado livro? Eu estou conseguindo? Né? Então, tudo isso é diante de requisitos não funcionais. Perfeito? E olha só, gente, um triste fato que eu quero trazer para vocês nesse gráfico, que da nossa área de TI, os levantamentos de requisitos, ele infelizmente, ele nunca é utilizado. Olha lá, ó, estatística sobre a utilização das funcionalidades. Tanto o requisito funcional como o requisito não funcional. Uma triste realidade, né? Porque os profissionais hoje, eles da nossa área, infelizmente não têm esse atento. Eles não estão focando para saber se esses requisitos são funcionais, se não funcionais, né? Eles não estão fazendo esse levantamento. Isso é muito, muito triste, a gente saber que não está sendo utilizado. Mas o que eu estou passando para vocês, que é interessante, a utilização, certo? A utilização de fazer um levantamento de requisitos funcionais e não funcionais. Tudo bem? Desafio do levantamento de requisitos. O que são esses desafios, tá? É descobrir como descobrir os requisitos, como comunicar os requisitos para outras fases ou equipes do projeto. Isso é interessante porque a gente já falou sobre fases, né? Que nós vamos ver no ciclo de vida de um sistema, tá? Como lembrar, né? Como lembrar dos requisitos durante o desenvolvimento e verificar se foram todos atendidos. Como lembrar? Então, por exemplo, eu levantei vários requisitos funcionais e também levantei vários requisitos não funcionais. Como que eu vou fazer para lembrar? Isso é interessantíssimo, tá, gente? Ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento ali do sistema, do site, do aplicativo, como que eu vou fazer para lembrar? Eu vou lembrar quando eu fiz esse levantamento todo. Opa, peraí, deixa eu verificar lá. Então você tem na documentação, você colocou todos eles ali, os requisitos, e você vai observar, você vai ir lá para lembrar quais foram os requisitos. Aqui no último tópico é como gerenciar as mudanças dos requisitos. Então, ao longo do desenvolvimento, vocês vão ver que quando vocês vão colocando os requisitos funcionais e não funcionais, vocês vão entendendo que esses requisitos eles vão ser muito bem aproveitados e lembrados diante do desenvolvimento. E fica até mais fácil, tá? Você lembrar, você descobrir quais foram os requisitos e colocar isso em prática dentro do seu desenvolvimento. Eu coloquei novamente essa figura para vocês lembrarem sobre cada tópico, cada parte de um cliente aí, quando ele vem conversar com a gente, o que ele falou, o que ele explicou para a gente, o que o líder, o que o analista entendeu, o que o programador ele vai fazer com todos esses requisitos, o que o programador ele vai entregar no final, né, para o cliente e assim por diante. Então, nós temos que refletir, viu, gente? Nós temos que refletir sobre o que nós estamos entendendo, o que nós vamos fazer, o passo a passo para entregar esse software, esse sistema, o aplicativo, né, para o cliente no final, e se ele vai estar contente no que ele vai receber. Tá? Por isso que é interessante o levantamento de requisitos, para que não saia errado alguns tópicos, algumas etapas, algumas fases dentro do desenvolvimento. Aqui nós temos o desafio, né, que o analista deve entender
a extensão do que o sistema deve fazer, mas sem detalhar como ele vai fazer. O segundo é o levantamento de requisitos deve ser uma descoberta e não uma invenção. O próximo aqui, o próximo tópico, requisitos são coisas que clientes ou usuários solicita, e não coisas que ele, como analista, planeja. Gente, de tudo isso que nós estamos falando, eu quero detalhar o que nós temos que entender. Nós temos que descobrir diante de uma conversa com o cliente, nós temos que descobrir todos esses requisitos. Nós temos que descobrir, por exemplo, dentro da empresa, quantos departamentos tem a empresa, porque de acordo com cada departamento, nós temos que levantar esses requisitos e esses departamentos, por exemplo, seja o RH, seja a administração, seja qualquer um desses departamentos, tá? E aí nós temos que descobrir esses requisitos e fazer de acordo com cada departamento vai trabalhar. E não ficar inventando, como aqui o texto está dizendo, não ficar inventando requisitos só para colocar. De repente, aquele departamento nem vai trabalhar com aquela estrutura que a gente desenvolveu. Então, nós temos que entender todos esses levantamentos, esses desafios e assim por diante. Por quê? Quem tem que ficar feliz no final é o cliente. Quem tem que ficar feliz no final é aquelas pessoas dentro daqueles departamentos que vão operar o sistema que a gente fez, o aplicativo que a gente fez, o site que a gente fez, porque era tudo isso que eles precisavam. E aí eles passaram para a gente, dentro do levantamento de requisitos. Eles passando para a gente todos os levantamentos, e a gente fazendo todo o levantamento de requisitos, fica mais simples e mais fácil. E aí vocês podem ter certeza que o cliente ele vai sair satisfeito. Que as pessoas que vão trabalhar com o que a gente desenvolveu vão sair satisfeitos. Aqui na parte de documentação, olha só que interessante, ó. Registra todos os tópicos, todos os tópicos relativos ao que o sistema deve fazer sob quais condições. Não precisa ser totalmente estruturado. Índice, nome do requisito, que é funcional e não funcional. O corpo do documento, que é o detalhamento do requisito, e assume-se que não será completo nas primeiras fases do projeto. Então isso é os documentos, é o que a gente sempre está batendo na tecla, né? A parte de documentação. Não posso esquecer de jeito nenhum de fazer essa documentação. E quando eu fazer os levantamentos de requisitos, eu tenho que colocar os nomes, tenho que colocar os nomes. Quais são os funcionais e quais são os não funcionais diante da documentação. Olha um documento de requisitos, um exemplo da livraria virtual. Então, um exemplo aqui de requisitos funcionais e de requisitos não funcionais. Nós temos aqui 7 requisitos funcionais e nós temos 2 requisitos não funcionais. Então, o exemplo aqui que está dando da livraria virtual. Requisitos funcionais. Registrar novos títulos a partir do catálogo das editoras. Segundo, registrar vendas de livros. Terceiro, realizar encomendas de livros. Quarto, registrar e autorizar o pagamento do cartão. Registrar, aplicar as promoções. A sexta, emitir relatório de livros mais vendidos. E a sétima, emitir relatório de compradores mais assíduos. Isso tudo é os requisitos funcionais. Os não funcionais dentro da livraria virtual. Primeiro, todos os controles de interface devem ter um campo de ajuda associado. E o segundo, o sistema deve operar via interface web com responsividade aos dispositivos móveis. Ou seja,
tanto eu posso comprar pelo computador, como eu posso comprar pelo meu celular, pelo dispositivo móvel. E aí nós temos que entender que o site que eu vou estar desenvolvendo, ele tem que ser tanto para o computador como para o celular. Aqui nós temos uma documentação do livro do sistema, né, que a gente viu no slide anterior, livraria virtual e o detalhamento de requisitos. Que nós temos que entender a prioridade, se ela é alta, se ela é média, se ela é baixa, usuário, solicitante, que é o gerente, e aqui nós temos a descrição, nós temos regras de negócios e as restrições da tecnologia. Certo, gente? Como eu falei, né, no final aqui, sobre a documentação, deve conter basicamente os seguintes elementos, são 3, tá? A descrição, que é uma função a ser executada pelo sistema, quem solicitou, né, quem vai executar a função, que pode validá-la posteriormente, e a restrição, né, e a parte da restrição final aqui, regras de negócio ou tecnológicas que se aplicam à função. Então, isso tudo é a parte de documentação de requisitos. E então, finalizando essa parte aí de levantamento de requisitos, nós entendemos que tanto o requisito funcional como o requisito não funcional, eles são muito importantes, principalmente para a documentação. E principalmente na hora do desenvolvimento que a gente começa a verificar, a entender. Tudo bem? Então, daqui para frente nós vamos estar observando essa parte, nós vamos em aulas seguintes aí, nós vamos estar também trazendo a prática do levantamento de requisitos e também as atividades. Certo? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.